Olá, meus queridos amigos e irmãos. Já venho eu aqui compartilhar uma mensagem de Deus ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá no Salmo 40. Salmo 40 já, o título da mensagem já diz: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Glorificado seja Deus. Ouça e guarde essa mensagem no seu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, meus ouvidos abriste, holocausto e expiações pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Até ao versículo 8. Glorificado seja Deus. No versículo 8, ouça o que a mensagem diz: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Glorificado seja Deus. Meus amados, como é bom guardar as palavras de Deus. Como é bom guardar aquilo que nós tire proveito. Guardar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que vai nos fortalecer amanhã, né? Para que quando nós pararmos pensar, entender o agir de Deus na nossa vida. O salmista já começa falando aqui que esperou com paciência no Senhor. Esperar é um processo que requer paciência, que requer tranquilidade, confiança e fé. Então, nessa mensagem, nós ouvimos o salmista dizer que esperou com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele e ouviu o meu clamor. O salmista está dizendo aqui que o Senhor se inclinou e ouviu o clamor. Quantas vezes nós queremos colocar Deus, colocar Jesus Cristo contra a parede e querer algo? Aqui o salmista está falando que esperou, ele teve paciência. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E por que não esperar o tempo de Deus, como o salmista esperou com paciência? Talvez você venha aí
diante de muitas batalhas, de muitas lutas. A palavra de Deus também vai dizer, lá em João capítulo 5, que havia um homem há 38 anos se achava enfermo. Ele se encontrava num tanque por nome de Betesda. Glorificado seja Deus, e o seu Filho amado Jesus Cristo chegou naquele homem e perguntou a ele se ele queria ficar são. Mas no primeiro momento ele não respondeu que queria ficar são. Mas ele disse, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Olha, ele já tinha esperado 38 anos e chegou a oportunidade de Jesus Cristo perguntar se ele queria ficar são. E simplesmente ele respondeu para Jesus que não tinha homem algum que colocassem ele, quando a água era agitada, dentro do tanque. Mas Jesus vinha com o propósito da palavra de Deus se cumprir na vida daquele homem, de todos que havia ali naquele sofrimento há 38 anos. E a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. A palavra de Deus também se cumpriu na vida de Zaqueu. Zaqueu tinha um desejo no seu coração de conhecer quem era Jesus, mas a sua estatura era pequena e, devido à multidão ser muito grande, Zaqueu subiu em uma figueira brava. E Jesus, ao passar, viu Zaqueu lá em cima. Disse, Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu era um publicano, pecador, cobrador de imposto, talvez cobrava mais do que devia. E de repentemente ele disse, Senhor, eu não sou digno de pousares em minha casa. Jesus disse, desce-te depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. De repentemente Zaqueu desceu e recebeu o Senhor com júbilo, com alegria, com satisfação. Já pensou, Jesus? Você dá espaço a Jesus, você ter um desejo de conhecer Jesus neste dia que se chama hoje, e Jesus de repentemente falar como ele falou com Zaqueu, dizer que hoje mesmo ele pousará na tua casa. Após hoje Jesus Cristo está aí à porta do seu coração e bate, pedindo para entrar. Se você abrir, como Zaqueu abriu a sua porta, a sua casa, para receber Jesus com júbilo, ele desceu correndo da figueira e foi receber Jesus com júbilo. Receba Jesus com júbilo, receba Jesus com alegria, receba a palavra de Deus com alegria, com fé, com paciência, com esperança, que eu tenho certeza que você vai ver a grandeza de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Voltando aqui a mensagem ao Salmo 40. A palavra de Deus vai dizer no versículo 12 que o Senhor tirou-me de um lago horrível. Eu também me encontrei nessa forma, em um lago horrível, em 27 anos afundado no álcool. Perdi amigos, perdi familiares, perdi muitas coisas. O inimigo fez como ele fez com Jó. O inimigo pensou que tinha tirado tudo de mim. Mas o meu tudo é Deus, como o tudo de Jó era Deus. Que o seu tudo seja Deus. Talvez você tenha tido percas na sua caminhada. Talvez você tenha perdido familiares, amigos. Talvez você tenha perdido muitas coisas. Mas lembre-se que o seu tudo, o nosso tudo é Deus. Então, abra o seu coração e ouça o que Jesus fala lá em Mateus 11, 28. A palavra de Deus vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus convida todos os dias para ir até ele, porque Jesus vem todos os dias na nossa porta, na porta do nosso coração e bate, pedindo para entrar, pedindo a entrada, pedindo para que ele entre e transforme a nossa vida. O inimigo, ele entra na nossa vida sem permissão,
faz a bagunça e vai lá para fora acusar, dizer coisas que não deveria dizer. Jesus não, Jesus pede permissão para entrar nas nossas vidas. E eu me encontrava ali há 27 anos no álcool, sofrendo com percas, mas o meu tudo sempre será Deus, sempre será Jesus Cristo, sempre será o Espírito Santo de Deus. Eu glorifico ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Daí então o salmista vai dizer, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Glorificado seja Deus. Você já viu como uma criança começa a andar? Quando ela começa a engatilhar e de repentemente o Senhor firma os passos dela e ela começa a andar equilibradamente. Mesmo assim é nós, quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor, longe da presença do Senhor, nós somos como aquelas crianças que começam a engatilhar. É um passo para frente, dois para trás e cai. Mas quando nós nos firmamos na rocha que é Jesus Cristo, nós vamos ver que nós estamos firmados na rocha e os nossos passos, as nossas passadas são firmes. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e seja firmado na rocha que é Jesus Cristo. A palavra de Deus também vai dizer lá no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que coloca em Deus a sua confiança. Talvez você tenha confiado em homem, talvez você tenha dado oportunidade a homens, talvez você tenha pedido oportunidade a homem, talvez você tenha confiado em homem, mas nesse momento Jesus Cristo bate na porta do teu coração e pede para entrar, para que você tenha confiança nele, como o salmista está dizendo, que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Seja forte, seja corajoso, confie, seja paciente, confie em Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Jesus Cristo trabalhar na sua vida. Um ponto referente aqui ao versículo 6, onde a palavra de Deus vai dizer, o salmista diz, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Glorificado seja Deus. O salmista estava cônscio de que os sacrifícios e os ritos simbólicos requeridos por Deus na sua lei era insuficiente em si e não submetiriam à dedicação genuína e à sincera obediência à lei. O que o salmista quer dizer aqui é que muitas das vezes as pessoas faziam sacrifício, pagavam sacrifício pelo seu pecado. E hoje, nos dias de hoje, depois que Jesus Cristo veio, pagou pelos nossos pecados, nós temos a Jesus Cristo. Naquela época as pessoas pagavam expiações, faziam expiações pelos seus pecados. Hoje não. Nós estamos debaixo da graça. E quando hoje nós temos um Consolador, nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Talvez são muitos os pecados que nós cometamos diariamente. Talvez são muitas falhas que nós cometemos
diante de um Deus tão justo, diante de um Jesus Cristo tão perfeito. O Pai entregou o seu único filho por amor de uma nação. E muitas das vezes nós somos falhos. E hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de holocausto, mas nós precisamos se voltar para Jesus e se arrepender dos nossos pecados, porque essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam e vivam. Amém? A palavra de Deus também vai dizer lá no versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Naquele momento, o salmista está dizendo que deleitava em fazer a vontade do Senhor. Quando nós estamos firmados na rocha, quando nós esperamos com paciência no Senhor, quando o Senhor tira nós do cativeiro, tira nós do sofrimento e firma nós na rocha, daí então lá no versículo 8 ele diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nesse momento aqui o salmista já estava confiantemente de que estava fazendo a vontade do Senhor. Talvez você esteja aí pensando que não tem mais jeito, mas tem sim. Por quê? Porque a confiança, a esperança, a paciência que nós temos, a perseverança de alcançar aquilo que Jesus Cristo tem prometido para nós, que ele disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Talvez você esteja aí cansado, oprimido, sobrecarregado, e o Senhor direto está enviando pessoas para te convidar, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Um ponto referente que é o versículo 8. Hebreus 10, 5 ao 10, cita os versículos 6 ao 8, deste salmo da Septuaginta, e os aplica a Jesus Cristo. O versículo 6 fala da insuficiência do velho concerto. O versículo 7 refere-se à vinda de Cristo ao mundo para efetuar a redenção. Efésios. Lucas 24, versículo 27. Jó 5, versículo 46. Os versículos 8 a 10 ressalta a sua obediência ao Pai Celestial e a sua pregação de justiça. Filipenses 2, 5 ao 8. O lema de toda a vida de Jesus foi: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus. E aqui estamos nós para fazer a vontade daquele que nos criou, daquele que entregou o seu único filho, por amor de mim, por amor de você. Hebreus 10, versículo 9. E mediante a obediência de Cristo até a morte, que formos santificado, Hebreus 10, 10, para que a lei de Deus fosse colocada em nossos corações. Hebreus 10, 16. Logo, cada crente deve também afirmar estas palavras de Cristo na sua própria vida. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui estamos nós para fazer a vontade daquele que entregou o seu único filho por amor de nós. Eis aqui um povo temente, eis aqui um povo confiante, eis aqui um povo escolhido desde o ventre de suas mães. Eis aqui nós para fazer a vontade daquele que nos criou, a sua imagem e semelhança.
Mas cabe a mim e a você aceitar a Jesus Cristo. Eu já fiz a minha parte, eu aceitei. Você já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você está esperando aí? Ou você ainda está esperando? Não espere. Jesus está voltando. Não se prepare, esteja preparado para a volta de Jesus. Amém? Fique com esta mensagenzinha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. O Salmo 40, ele vai até o versículo 17, mas eu deixei aqui apenas lido até o versículo 8 e os pontos referentes até o 10, até o versículo 16. Mas para que você tenha mais consciência, lê essa mensagem com paciência. Lê essa mensagem pausadamente e ouça Jesus Cristo, ouça Deus falar diretamente ao seu coração através do Salmo 40, onde o salmista diz que esperou com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Jesus Cristo está aí para firmar o meu, teus, nossos passos. Basta só nós querer que Jesus Cristo firme os nossos passos diante dele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai maravilhoso. Maravilhoso Deus, já chego na tua presença, meu Pai, apresentando cada um que for ouvir essa mensagem até aqui. Pai amado, já te apresento aqueles que se encontram nos presídios, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram em suas casas enfermos. Pai querido, eu já te apresento aqueles que se encontram nas drogas, no álcool, na prostituição. Já te apresento aquele jovem, aqueles adolescentes que se encontram depressivo, aquela mãe que luta em favor do seu filho, aquele pai que luta em favor do seu filho, aquele filho que luta em favor do seu pai e da sua mãe, e vice-versa. Aqueles que estão neste momento de joelho orando pelo mundo, pedindo paz, pedindo proteção à nossa juventude. Nós estamos vendo aí a nossa juventude sendo ceifado antes mesmo de aproveitarem a vida. Oh, Pai querido, tem misericórdia da nossa juventude, Pai querido. Pai querido, já te apresento os meus vizinhos de lado, de fundo, de todos os lados, meu Pai. Já te apresento esse bairro, essa rua, essa cidade, o estado do Rio Grande do Norte. Já te apresento o Brasil e o mundo. Eu te apresento, meu Pai. Chega com providência na vida daquele que se encontra necessitado. Chega na vida daquele que se encontra desempregado igual eu, Pai, abrindo portas de emprego. Não de bicos, meu Pai, mas de emprego, para que nós possamos trazer o pão para dentro da nossa casa, para que nós possamos cumprir com as nossas necessidades. Amém, Pai querido? Nos abençoa, nos perdoa e nos faz caminhar na Tua presença, agora e para todos sempre. Amém.